Queridos, estamos no programa Missão com Famílias, hoje aqui no Parque do Tinga. Teremos aqui um testemunho abençoado para a sua vida, então não saia daí. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o nosso irmão que vai testemunhar algo de Deus, algo que aconteceu na sua vida, daqui a pouquinho, tá bem? Mas quero deixar uma palavra aos nossos corações neste dia, que está em Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o chamado de Abraão. Abraão, ele não liderou muita gente, ele não foi um grande líder como Moisés, como Josué, como outros personagens da Bíblia. Mas Abraão foi chamado pai da fé. Até hoje é reconhecido como pai da fé. E a gente estudando e vendo a história de Abraão, a gente vê que Abraão era um homem obediente, temente a Deus. Daí esse título de o pai da fé. Querido, eu não sei como é que está a sua vida hoje, nesse início de ano, mas olhando a história de Abraão, nos basta obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ser temente a Ele, né? Responder ao seu chamado. O que Deus tem te chamado? Qual é a proposta, o projeto que Deus tem colocado no teu coração? Isso você tem que colocar em prática, ir adiante. Exige da nossa parte ação, atitude, não é? Então, como início de ano, assim, geralmente a gente está propenso a fazer mudanças, a criar novos sonhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas antes, pergunte para Deus qual é o projeto, qual é o propósito. Abraão, ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, sem saber para onde iria, não é? Mas obediente a Deus, temente ao Senhor, ele sabia que era o melhor para ele, que ele precisava atender aquele pedido, aquele chamado de Deus para a sua vida, para que ele tivesse uma vida abundante, uma vida plena, uma vida atendendo o propósito, o projeto de Deus. Assim também nos nossos dias. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto na sua vida. Muitas das vezes precisamos sair de onde nós estamos, não é? Muitas vezes precisamos ficar onde nós estamos, mas também falar do seu amor, falar de Deus aonde nós estamos. Qual é o projeto, qual é o propósito que Deus tem te chamado? Atenda a Ele, para que você possa ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de satisfação, para que a sua vida possa ter verdadeiramente um significado. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe nesse dia. Agora você vai ver as imagens aí do nosso culto da família que acontece na Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Leve a sua família, você será bem recebido por todos nós. Amém? Assista as imagens. Vem encher este lugar.
Ah, porque tu procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Te damos glória, Senhor. Oh, pois teu é o reino, Queridos, vocês viram então as imagens aí do nosso culto da família que acontece ali na Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Estamos aqui com o irmão Mauro, meu amigo, que tem um testemunho abençoado para compartilhar conosco neste dia. Então não saia daí. O irmão Mauro tem uma vida de testemunho de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida, livramentos, milagres. Vai compartilhar um pouquinho conosco. Mas, Mauro, eu queria te receber aqui no programa Missão com Família. Seja bem-vindo e agradecemos por você estar aqui conosco. Paz do Senhor, pastor e amigo Odalvo, né? Coração, e a todos que estão assistindo, né? O programa abençoado por Deus. E sinto-me honrado estar nesse momento, nesse dia aqui maravilhoso, poder compartilhar um pouquinho da experiência, né? Da vivência que já tivemos aqui da parte de Deus. Sim. O Mauro é daqui de Belém, mas eu queria que ele falasse um pouco, para a gente conhecer um pouco da sua história, Mauro. Então eu queria que você falasse um pouco da tua infância, adolescência, juventude, como é que foi, onde você nasceu. Bom, na realidade eu sou paraense, né? Como você já me conhece há bastante tempo. Nasci aqui em Belém, do Pará, né? E fui criado num lar cristão, nasci num lar evangélico. E posso dizer também que fui acostumado a escutar a pregação do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, né? Que hoje é o nosso pastor emérito. Isso, nosso pastor emérito da Assembleia de Deus. Então, a minha infância e adolescência, na realidade, foi justamente aqui também, né? No mesmo estado, na mesma cidade, Belém. E com muitas dificuldades, minha mãe, né? Assim como eu e meus irmãos, né? Nós fomos criados todos na palavra de Deus, né? Sendo arraigado com a estrutura e a base toda voltada para a palavra de Deus, né? Isso aí nos deu hoje uma fortaleza espiritual muito grande, né? E continua dando esse subsídio, né? Do qual a gente teve na origem. Então isso foi muito importante no momento de minha vida, que foi a infância, né? Onde a gente realmente precisava do leite, né? E até hoje nós precisamos, né? Mas foi um tempo muito importante na minha vida. Sim. Ter nascido num lar cristão. Sim. Graças a Deus. E onde é tido que a igreja mãe, né? Aqui em Belém do Pará, a igreja mãe, né? Do Narving Daniel Berg, né? Onde tudo se iniciou. Então eu tive esse prazer
de nascer aqui, né, ter me criado e até minha juventude e adolescência também passado aqui Sim. no estado do Pará. O Mauro eu conheci ele na faculdade, a gente fazia faculdade junto e ali nós nos conhecemos, nos tornamos amigos muitos anos atrás. Mas, e Mauro, depois que nós nos formamos, então, aí você trilhou um outro caminho, né? Saiu de Belém, foi para Marabá nesse período. Como é que foi essa ida para Marabá? Como foi esse trabalho ali? Bom, Dalvo, realmente, a partir da minha saída, né, digamos, do meu êxodo daqui do Pará, se deu com indo para Marabá, né? Fica a 600 quilômetros mais ou menos aqui da capital, Belém, e foi onde eu comecei a ter realmente uma outra visão, né? Uma visão mais panorâmica, né? Então mais abrangente a nível de trabalho secular, do qual eu comecei a ter uma outra vivência, uma cultura já diferente da capital, né? Que Marabá é uma cidade interior, né? Praticamente do Pará, e onde eu comecei realmente a verificar que eu precisava estar fora para alcançar objetivos, né? Segundo também a palavra de Deus, né? Porque você vai profissionalmente pensando sempre em ter uma ascensão, né? Profissional, né? E fazer com amor aquilo que você gosta, né? A profissão que você exerce, você tem que fazê-la com amor. Então dessa forma aí começou essa minha expansão a nível de emprego, né? Fui transferido para Marabá. E daí para frente teve outros estados dos quais passei, né? Sim. Inclusive, então, nesse período ali de Marabá, você já estava então casado, né? E trabalhou ali por um período, mas aí depois de Marabá, como é que foi? A sua saída foi para onde? Depois de Marabá, a minha saída foi para o estado do Maranhão. Marabá, cheguei para o estado do Maranhão, né? Onde também nesse crescimento aí, no caso, essa expansão, digamos assim, profissional, né? Essa ascensão profissional, eu fui transferido para para Maranhão, né? E onde lá também passei um bom período lá, passo mais ou menos de 3 anos, permaneci no estado do Maranhão, né? Sempre a trabalho, né? Trabalhando na minha área, né? Que você sabe que eu trabalho na área de contabilidade, né? Sou contador, então sempre trabalhando no meu segmento. Já há 3 anos para o estado do Maranhão. Os irmãos que nos assistem, Mauro, ficam perguntando assim pra gente, né? Como é que tu sai daqui de Belém, vai para Marabá, depois Marabá para Maranhão, mas tu atribui isso tudo a Deus? Como é que foi? Porque lembra que eu li sobre Abraão, né? Abraão também teve um chamado assim de sair da sua terra, né, do meio da sua parentela, para uma terra prometida, para algo que Deus tinha na vida dele. E na tua vida também, tu considera assim que tu estavas na direção de Deus, ou era só uma questão profissional, ou era só a questão de crescimento pessoal? O que tu considera que aconteceu na tua vida nesse período? Não, na realidade, Maldalvo, esse crescimento não foi só profissional, né? Faltou só fazer uma retificação, que foi um crescimento espiritual também, porque onde quer que eu estivesse, Deus estava comigo, né? Deus estava me dando ajuda, me dando subsídio espiritual, principalmente, até mesmo para alcançar outras vidas, né? O nosso intuito aqui é alcançar vidas para o reino de Deus, né? Então, fazendo a obra também. Então, cada momento que a partir do êxodo que eu tive daqui do Pará, né, eu realmente passei a trilhar mais ainda dentro dos caminhos do Senhor, logicamente abençoado por Ele, né? E então eu sou muito grato a Ele em virtude desse êxodo, foi em virtude de Deus, obviamente, que me deu o crescimento profissional e espiritual também, justamente para fazer a obra dele onde quer que eu esteja. Entendi. Entendeu? Então, aonde você passou, as cidades que você morou, sempre estava atuante, sempre estava presente na igreja, sempre participando dos trabalhos, né? E ali da cidade do Maranhão, então concluiu a obra ali, não é? E dali, o que aconteceu dali em diante? Do Maranhão eu fui transferido para o estado de Pernambuco, né? Para a cidade do Recife, até onde me encontro atualmente, né? Atualmente em Recife. Mas antes disso, estando em Pernambuco, passei por outros estados e depois retornei a Recife também, tá? Desse êxito, né? Permanecendo em Recife
até hoje, mas nesse intervalo, nesse interim, participei também, trabalhei em outros estados, além desse que eu posso comentar no decorrer aqui do... Entendi. E lá em Recife, então, hoje você participa de uma igreja lá, né? Trabalha, é assíduo ali junto com a sua esposa, Joro, né? Como é que é esse trabalho ali? O que você faz ali na igreja? Bom, atualmente, né, a partir do momento que estivemos em Recife, Pernambuco, nós também estamos na Assembleia de Deus, continuamos na Assembleia de Deus, né, a qual, né, sai daqui, Igreja Mãe, continuamos na Assembleia de Deus. E lá nós temos um trabalho na obra do Senhor, que nós trabalhamos com os adolescentes, né? Os adolescentes, faixa etária de 12 a 17 anos, né, na igreja. E esse trabalho é um trabalho muito importante lá para a obra do Senhor, onde eu e minha esposa, a irmã Jô, né, nós ali estamos na direção, né, da União de Adolescentes, da Assembleia de Deus, e a gente trabalha com eles no ensino da palavra, né, nas dinâmicas que nós temos que fazer, né, então vários trabalhos também temáticos e didáticos com eles. Nós colocamos sempre a palavra de Deus acima de qualquer coisa, para que eles possam segui-la, né, e dessa forma crescer não somente em estatura, mas também, como fala a palavra de Deus, né, espiritualmente. Né? Então isso daí tudo serve para aquele fortalecimento, aquele embasamento que nós precisamos. Assim como eu tive o crescimento profissional e o crescimento no lar cristão, assim mesmo eu vi a necessidade que os adolescentes e as crianças também, né, têm hoje em estar aprendendo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, né, que no mundo que nós nos encontramos, nós temos que ter nosso fortalecimento espiritual, né, porque nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né, contra as potestades, né, se encontra nas esferas celestiais. Então, com base nisso que a gente passa todo esse estudo bíblico, os ensinamentos para os adolescentes, né, todas as atividades que nós fazemos com eles é pautado na palavra de Deus, para edificação espiritual e crescimento. Sim. Mauro, a gente, com todo esse testemunho, né, de onde você, por onde você tem andado, né, Deus tem sido contigo, você é um homem de Deus, a gente pode considerar como um homem de sucesso, né, que mora ali em Recife, tem o seu trabalho, tem o seu escritório de contabilidade. Podemos considerar, assim, uma pessoa de sucesso, né, um homem de Deus. Mas também tem, na sua história, eu conheço também muitos testemunhos de milagres, de curas. Você poderia contar para os nossos irmãos que estão nos assistindo algo que Deus fez na tua vida e que foi impactante, importante também nesse período? Sim, com certeza. Até antes de falar, Aldo, eu peço permissão para você para falar que eu não posso falar de alguém, por exemplo, eu não posso falar de você se eu não conhecê-lo. Né? Você não pode falar de mim se você não me conhecer, não é verdade? Sim. Então, para eu falar de você, do Odal, que é meu amigo, né? Nós somos amigos, eu não posso falar sem conhecer você, né? Então, isso serve de base, de embasamento do que eu vou falar agora. Então, eu não posso falar de Jesus se eu não tive uma vivência com Ele, correto? Se eu não tive uma experiência de vida com Ele. Então, o que aconteceu realmente foi quando, nessas viagens de trabalho, né, transferências de trabalho, eu fui transferido para o estado da Bahia, né, do Pernambuco eu fui para a Bahia, né, depois retornei novamente, como eu falei, fui para a Bahia e retornei para Pernambuco. Então, nessa ida e vinda do estado da Bahia, ocorreu um fato que realmente muito forte e marcante na minha vida. Eu sofri um assalto seguido de um sequestro, né, na Bahia, onde foram colocadas 2 pistolas na minha cabeça, né, e fui levado, na realidade, para um local de desova, né, que aqui, onde nós sabemos, local de desova, geralmente é onde os meliantes vão ceifar a vida, né, da pessoa. Mas foi um momento muito difícil, né, porque você sente a morte. Eu nunca tinha sentido isso, eu não desejo para ninguém, Adalto, você sentir a morte, né? E aquilo que as pessoas falam, né? Quando você pressente a morte, é como se toda a sua vida passasse em frações de segundos, né? Isso é interessante, aconteceu comigo, né? Porque quando eu senti que eles estavam me levando para um local de morte, né? Iriam me matar, realmente passou um filme na minha cabeça em segundos. Começa quando eu era criança, minha mãe e meus irmãos, e termina na minha esposa. É incrível essa sensação que eu não desejo para ninguém,
né? Mas passei por esse motivo, mas Deus estava comigo. Aí eu me lembrei muito da passagem que tem no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, né? Que fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aí lembrei dessa passagem naquele momento lá de angústia, né? De tensão, né? Tensão, muita tensão mesmo, muita pressão, mas eu me lembrei desse versículo, né? E realmente esses versículos, na realidade, no momento que eu estava pensando que eu ia morrer, na realidade Deus já tinha falado que o pensamento é menor que o meu é de vida, né? De vida, então me deu vida. Hoje eu estou aqui contando, né? Tendo o prazer de contar realmente esse grande livramento, né? Que foi me dado por Deus. Estou muito feliz, né? De poder estar aqui, rever novamente os amigos, a família, e se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais aqui, né? Porque realmente levar para onde eu fui, e a própria polícia, né, falou que o local realmente era de desova. Aí até o policial, na realidade, chegou a me falar assim: ó, você realmente teve muita sorte, né? O policial falou para mim, porque lá é um local de matar, né? Onde se matam, tiram as vidas das pessoas. Aí eu falei: policial, me desculpe, mas não foi sorte não, foi Deus que me livrou. Verdade. Né? Aí ele pediu perdão, não, perdão é Deus, foi Deus. Então foi um livramento de Deus. Isso realmente foi muito edificante espiritualmente, né? Eu contando isso e da forma que aconteceu, levado para esse local e tendo esse livramento depois de tudo que Deus fez para eu sair do local, como Deus me direcionou também, me ajoelhei na mata e Deus me orientou para sair. Foi, não tinha onde foi, eu não sabia onde eu estava numa mata como praticamente isso aqui, ó, uma mata como essa. Entendeu? E sem saber para onde sair. Sem saber para onde sair. Aí eu me ajoelhei, orei: Senhor, me livraste da morte. Quando eles já tinham me libertado, né, para matar, eles fugiram, levaram tudo, carro, tudo. Então me deixaram com a roupa do corpo, né? E aí eu me ajoelhei: Senhor, me direciona para onde sair desse cativeiro. E assim que eu levantei, eu vi marcas de pneu na estrada, porque eles estavam acostumados a levar, né, vítimas para lá. Aí eu fui seguindo as marcas e consegui sair através daquelas marcas ali no chão. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Tem milagres também de cura, né? Curas, Deus tem te curado de alguma coisa. Você conta pra gente como é que foi isso aí. Também tive momentos, para você ver, são mais experiência, né? Se você não tem experiência, não pode contar, né? Não pode falar de alguém, né? E mais uma vez, eu passei por um momento difícil. O ano eu não estou bem lembrado, mas eu acho que foi em 2017 mais ou menos, né? Aconteceu um fato que eu acabei, como a gente mora em Recife, né? E às vezes você vai a uma praia, né? Às vezes, né? Fazer com a família e passa-se. Aí eu peguei desses passeios, eu peguei uma bactéria no braço esquerdo, aqui no cotovelo, né? E essa bactéria ela se enraizou rapidamente nas minhas artérias, da qual, em decorrência disso, essa bactéria é aquela bactéria muito forte que ou é amputação de algum membro, ou é morte, ou é óbito, né? Entendi. E o médico que me atendeu, ele fez o laudo, né? Fez um laudo dizendo realmente que aqui eu estava correndo o risco de perder o membro, né? O braço, né? Ou vir a óbito. Né? Só tinha essas duas condições para mim. Então pensa, uma pessoa doente, estava ali, né? O braço ficou muito inchado. Então naquele momento ali que você recebe esse diagnóstico, é impactante, né? Você já está fragilizado, né? Então você passa realmente a pensar em quem? Só vai lembrar de Deus, né? Não tem mais para quem recorrer. Se o próprio médico já falou isso, né? Então não tem mais o que fazer se não for orar a Deus. Então foi o que eu fiz, fui internado já em um momento muito delicado lá em Recife, né? E fui internado, passei 7 dias internação no hospital. Porém, teve uma noite nesse período desses 7 dias da qual eu orei para Deus e estava sentindo muitas dores, né? Muitas dores fortíssimas. E aí eu orei para Deus e disse: Senhor, se possível, tira o meu membro, mas me deixa viver. Foi o que eu orei para Deus. Eu pedi para Deus amputar o meu braço. Porque eu estava vendo o momento de perder, eu estava com o braço totalmente, quase que necrosado, digamos assim, a situação que ele estava, né? Então era só Deus mesmo. Mas como o nosso Deus, que eu acabei de falar anteriormente, né? Isaías, capítulo 55, 8 e 9, né? E os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, né? Então os deles são maiores que os nossos.
Então, feito isso, mais uma vez, ele provou que ele é Deus na minha vida, né? E no quarto dia, eu já fui para a sala de cirurgia, fazer a drenagem no braço, né? Mas realmente já estava começando a ficar, né, diminuir a inflamação, né? E graças a Deus, do quarto dia em diante foi só bênção e só cura. E hoje, mais uma vez, estou aqui contando, Milagre né, de Deus. milagre de A Deus cura na de minha Deus. vida, cura, né? Para você ver, né, que Deus, ele é Deus, né, Adalvo? Ele é maravilhoso, ele é tremendo na nossa vida. Ele faz milagre, tanto seja no físico, quanto no pessoal, no financeiro, Profissional. né, no profissional, todas essas áreas Sim. Deus está atuando. Agora nós temos que ser fiéis a Ele, né? É uma das coisas que nós temos que ter, é a fé, a fidelidade em Deus, né? Que é a base da nossa estrutura espiritual, né? Que é o Espírito Santo de Deus para estar sobre nossas vidas, Sim. né? E crermos realmente que Deus ele existe. Se Ele me deu esse livramento, Ele pode dar para você, Verdade. para o telespectador, né, que nos assiste, né, para qualquer pessoa que sirva a Deus, que busque a Deus, né, esteja pautado na sua palavra. Ele dá o livramento, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, são muitos testemunhos de bênção, de milagres, de cura, não é? O Mauro teria muito mais testemunhos ainda para contar. Devido ao tempo, a gente vai ficar por aqui. Mas agradecemos, Mauro, a sua participação no programa da Missão com Famílias, não é? Um bom retorno ali para Recife. Amém. Deus te abençoe, não é? Mas, querido, você que nos assiste, você viu esse testemunho de bênção, de milagres, de cura, né? De atender o chamado de Deus, de sair até de sua terra, como foi a vida do Mauro, como está sendo a vida dele. Então assim também pode ser na tua vida. Atenda o chamado de Deus, atenda o propósito de Deus, naquilo que Deus quer para a sua vida, para que você tenha uma vida feliz, uma vida de bênção, uma vida de milagres. Então eu não sei como que você está, não sei a sua situação, como você está hoje, mas entrega para o Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então será assim contigo neste ano de 2021. Em nome de Jesus, nós vamos orar e te abençoar. Mauro, vamos orar então por este irmão, por esta irmã que está nos assistindo, que precisa de um milagre, que precisa de uma bênção, de uma ajuda das providências de Deus. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, meu Deus, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esse testemunho de milagre, de bênção, de cura. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher que nos assiste, Deus. Pai, abençoa, restaura, Senhor, a sua saúde, meu Deus, opera, Senhor, um milagre, Deus, em suas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Receba a sua cura, receba o seu milagre aí na sua casa, no hospital, aí onde você está, em nome de Jesus e até o próximo programa. Amém.